Que alegria celebrarmos juntos ao Senhor neste momento de adoração, de louvor, onde vamos adorar o Senhor e Deus com certeza falará aos nossos corações. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 8, ele nos diz acerca dos anjos e dos pastores que adoram ao Senhor. E assim nos diz a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentou-se dele os anjos para o céu. Diziam os pastores uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os anjos adoraram ao Senhor. Os pastores também adoraram ao Senhor. Vamos nós todos então adorar ao Senhor com uma oração. Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, porque na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Cristo, Senhor nosso Salvador, que reina e reinará para todo sempre. Glorificado seja, pois, o teu nome. Recebe, pois, a adoração do teu povo, de lábios que confessam o teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, cantando um medley do hino 237 e do hino 240. Adoremos, pois, ao Senhor. Vinde cantai, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinda ao mundo vem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus o amado, o sumo bem. Vinde cantai, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinda ao mundo vem.
Jesus humilde ao mundo vem. Nos achegamos diante do trono da graça do Senhor. E é momento de confessarmos ao Senhor os nossos pecados, as nossas faltas. A Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, os versos 9 e 10, nos dizem assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Enquanto será cantado o hino de número 67, aproveitemos esse momento para confessarmos com os nossos lábios o que vai no nosso coração. O desejo de abandonar o pecado, de não sermos dominados e conduzidos pelas paixões desse mundo. Porque o texto nos diz que se com a nossa boca confessarmos que Jesus é o Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Confessemos, pois, ao Senhor os nossos pecados e as nossas faltas, enquanto o hino de número 67 nos é tocado e cantado. Adoremos ao Senhor, mas também confessemos ao Senhor as nossas faltas. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor.
confessarmos ao Senhor os nossos pecados, as nossas faltas, chega até nós a promessa da graça, no Salmo 32, verso 5, que nos diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confessamos ao Senhor os nossos pecados e Ele nos perdoou. Por isso, nos achegamos diante do Senhor, certos de que o Senhor é rico em misericórdia, tardio em graça e de grande clemência. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Agora vamos orar pelas nossas famílias, por todos nós que estamos sendo alcançados, alguns com perdas irreparáveis, perdas de entes queridos que sucumbem diante da enfermidade que vai alcançando o mundo. E nosso coração se enche de alegria na expectativa de que dias melhores estão por vir, de que a possibilidade de uma vacina está mais próxima de nós do que outrora. Mas enquanto esses dias melhores não chegam, enfrentamos dias difíceis, dias onde não podemos determinar, nem mesmo nos avizinhar em tomar posturas como de outrora, nas festividades que temos nesse final de ano, onde costumávamos nos reunir em ajuntamentos, onde nos reuníamos buscando celebrar ao Senhor em família, onde convidávamos pessoas para estarem na casa do Senhor, para bendizermos o nome do Senhor. E estas questões e essas situações se restringiram a grupos menores, onde na sua maioria estamos em nossos lares, em nossas famílias, reunidos, mas não deixaremos e não deixamos de celebrar ao Senhor. Celebrar o Natal, celebrar por mais um ano que se finda e por um novo ano que vai chegando, celebrar na certeza de que o mesmo Deus que cuidou é aquele que cuida e cuidará de cada um de nós, da nossa casa, das nossas vidas. Vamos falar com o Senhor. Aproveite esse momento para colocar diante do Senhor a sua família, a família dos seus irmãos, a família brasileira e, por que não falar, as famílias que em todos os países são afligidas, não só com a enfermidade da Covid-19, não só com os seus desdobramentos, as suas consequências, mas com outras enfermidades que também vão alcançando, ceifando vidas, dilacerando corações. Falemos com Deus, coloquemos diante dele as nossas famílias. Senhor, colocamos diante de Ti as nossas famílias. Sabemos, Pai, que sem o Senhor nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Mas te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado das nossas famílias. O Senhor tem nos assistido, tem ouvido as nossas vozes súplices. O Senhor tem ouvido a nossa oração e tem nos atendido e tem nos assistido em todo o tempo. Glória e honra seja ao Teu nome, Senhor, porque apesar dessa glória que tens, o Senhor tem se importado e se importa conosco também. E assim como cantamos a canção que fala, e esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo, Tu és soberano. E ó Senhor, apesar de ser um Deus soberano, um Deus que está sentado no trono, governando e dirigindo todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, veio até nós por meio de Jesus, seu Filho, e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Deus, pela Tua companhia, pelo Teu cuidado, e porque cremos que em Ti somos e seremos sempre
mais que vencedores em Cristo Jesus. Cuida, ó Deus, das nossas famílias. Afofe, ó Deus, o leito de enfermidade daqueles que estão assolados. Alguns da nossa casa, outros irmãos, queridos nossos, alguns próximos, outros não, mas que da mesma sorte sofrem. Que o Senhor envie o consolo, mas também envie a cura, o extraordinário do Senhor. Além, até mesmo do que a expectativa dos homens. Além, ó Deus, da vacina que tanto se espera. Que seja o mover, o agir do Senhor, que sabemos que já é evidente em nosso meio. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque eras, porque és e porque para sempre serás, Senhor nosso, que agindo ninguém pode impedir. Por isso te imploramos, Pai, continue agindo com poder, graça e misericórdia sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre o teu povo, sobre esta nação, sobre todas as nações deste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento de adorarmos ao Senhor. Quero te convidar a bendizermos juntos ao Senhor, declarando a maravilhosa graça de Deus e sabendo que até mesmo quando eu chorar, eu e você chorarmos, o Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima e renova os nossos corações. Adoremos ao Senhor. Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. Governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus,
Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me respondeu. Em tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me respondeu. Em tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar,
vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Nos achegamos diante da palavra do Senhor. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, os versos 1 e 2, nos dizem assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Agora, o texto, no versículo 8, diz que Herodes envia então os magos a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Versículo 9 em diante, até o versículo 12. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria e sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas com ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Palavra do Senhor. Queira Deus falar-nos por meio dela. Queridos irmãos, Natal é tempo de adoração. Natal é tempo de reconhecer quem Deus é, mas não nos esquecendo de quem somos. Natal é tempo de adorar, de bendizer, até porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Natal é tempo de adoração, porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas, embora Natal seja tempo de adoração, nós vemos na vida do rei Herodes um homem que não queria de forma alguma perder o seu status de rei, de senhor, de Kyrios, daquele que era adorado, daquele que era exaltado. Quando toma conhecimento de que haveria alguém que poderia destroná-lo, que seria este o rei dos judeus, onde uma estrela conduzia os magos até aquele lugar, diz o texto que alarmou-se o rei Herodes, e não apenas ele, mas toda Jerusalém. Embora as predições avizinhavam de que na cidade de Davi, na cidade de Belém, vos nasceria o Salvador, que é Cristo Senhor, tanto é que os sacerdotes e os escribas do povo responderam a Herodes o lugar preciso, o lugar, a cidade onde haveria de nascer Salvador, que é Cristo, o Senhor. E Herodes tenta enganar
no estratagema, os magos que tinham como propósito adorar o Senhor, dizendo que fossem e que ao encontrarem Jesus, voltasse até eles e os informasse para que também ele fosse adorá-lo. Sabe, irmãos, Natal é tempo de adoração. E não só nesse texto lido agora, mas no texto que lemos também no início desse culto ao Senhor, o texto do Evangelho de Lucas, nós vemos que também os pastores e os anjos adoraram o Senhor. Natal é tempo de adoração. Os magos, mais do que apresentarem diante de Jesus ouro, incenso e mirra, os magos vieram apresentar a sua adoração ao Senhor. É assim que o texto nos fala, no versículo 2. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos viram a estrela que apontava, que anunciava o caminho, que anunciava a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A estrela anunciava e apontava até o ponto em que ela parou exatamente sobre o lugar onde ele estava, para que então os magos pudessem adentrar aquele lugar e pudessem então adorá-lo. Os magos foram conduzidos por Deus e eles compreendiam claramente de que a estrela era a estrela que apontava aonde nascera o Rei dos Judeus. Tanto que eles dizem: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Não só no versículo 2, mas no versículo 12, a estrela claramente aponta o caminho. E Jesus também nos aponta o caminho para o Pai. Quando vemos a Jesus, vemos o Pai que lhe enviou. Adoramos a Jesus, mas também adoramos o Pai. Os magos vieram para adorá-lo. E nós também devemos adorá-lo, não só porque é Natal, não só porque Natal é tempo de adoração, mas porque toda a honra, toda a glória é devida ao nome do Senhor. E o nosso fim principal é glorificar a Deus, é adorá-lo, é bendizê-lo para todo o sempre. Natal é tempo de adoração. Os magos foram conduzidos pelo Senhor para adorar o Rei dos Reis. Nós somos guiados e conduzidos também pelo Senhor para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e adoraremos não apenas hoje, mas adoraremos para todo sempre. Aleluia, porque Ele é Rei, Ele é Senhor, o nosso Salvador. Herodes, no seu estratagema, tentou demonstrar um desejo também de adoração, mas na verdade ele não queria ser destronado, não queria perder a sua realeza, o seu poder, a sua glória. Aos seus olhos e aos olhos dos homens, ele era considerado divino. Então, como compreender que alguém poderia usurpar, tomar o seu lugar? Herodes, na verdade, não queria adorar a Jesus. Queria tirar-lhe a vida. Tanto é que os magos foram avisados pelo anjo do Senhor, foram avisados pelo Senhor de que a intenção real de Herodes não era adorar o Senhor. Infelizmente, há muitos também que, como Herodes,
tem outros desejos: elucubrar-se, ganhar e angariar recursos, entesourar-se no que hoje é um mercado gospel, o mercado da adoração. Há muitos que o fim principal não é a adoração ao Senhor, mas é o seu próprio bolso, o seu próprio ego, a sua própria glória. E Deus não divide a sua glória com ninguém. E Deus avisa aos magos e eles mudam o caminho. Eles voltam para de onde voltaram, de onde vieram, né? Voltam para a sua cidade por outro caminho, avisados para que não fossem até Herodes. Herodes mostrou o seu verdadeiro intento, apesar de tentar enganar os magos. Porque a verdadeira adoração não jorra apenas dos lábios que falam do seu desejo, mas elas brotam do verdadeiro coração quebrantado diante de Deus. E o coração de Herodes não estava quebrantado diante do Senhor, porque ele não reconhecia Jesus como rei, ele não reconhecia Jesus como Senhor. Mas em terceiro lugar, não apenas Herodes, com o seu estratagema, demonstrou que o seu desejo de adoração era apenas uma mentira, um engodo. Mas vemos que o Senhor conduziu não apenas os magos, o Senhor não apenas conduziu os anjos, mas o Senhor também conduziu os pastores para adorar o Senhor. Como já lemos no texto do Evangelho de Lucas, os anjos adoraram o Senhor e declararam glórias e honras ao Rei dos Reis, e os pastores, né, diante daquela palavra, foram até onde se encontrava Jesus, lá chegando. Diz o texto do Evangelho de Lucas que após os anjos terem dito glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, ainda no Evangelho de Lucas, o capítulo 2, né, os pastores vão até o lugar onde estava Jesus e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, contaram tudo o que ouviram e viram. Mas o texto diz que voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Meu irmão e irmã, Natal é tempo de adoração. Os magos adoraram o Senhor. Os anjos glorificaram e adoraram o Senhor. Os pastores louvaram ao Senhor e glorificaram o nome do Senhor por aquilo que tinham ouvido e por aquilo que tinham visto, por aquilo que lhes fora anunciado. E o Senhor, de igual forma, também nos conduz à verdadeira adoração. Natal é tempo de adoração. Devemos adorar assim como os magos adoraram, guiados e conduzidos pela mão do Senhor, que nos mostra o caminho, que nos mostra a sua vontade. Devemos adorar como os anjos, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra àqueles a quem Deus quer bem. Devemos adorar como os pastores, adorar por aquilo que ouvimos, por aquilo que vimos e por aquilo que nos foi e é anunciado pela palavra do Senhor. Natal,
tempo de adoração, tempo ainda de adorarmos como os magos, como os anjos e como os pastores. Mas não adoremos como Herodes, porque Herodes trazia em seu coração não o desejo de adorar a Deus, mas o desejo de satisfazer-se, de buscar a sua própria glória, a sua própria vontade. E quando adoramos, nós reconhecemos quem Deus é e quem nós somos. Adoremos como os magos, adoremos como os anjos, adoremos como os pastores, por aquilo que ouvimos, vimos e por aquilo que tem nos sido anunciado pela sua palavra. Adoremos, porque Natal é tempo de adoração. Seja adorado o Senhor, hoje e para todo sempre. E nós vamos adorá-lo mais uma vez com uma oração. Vamos receber a bênção do Senhor e depois vamos adorar ao Senhor com uma canção. Vamos adorar ao Senhor. Senhor, o nosso desejo é adorar como os magos, conduzidos, guiados, dirigidos pela mão do Senhor, que nos mostra o caminho, e o caminho é Jesus. Senhor, queremos adorar como os anjos, declarando glórias ao Senhor nas maiores alturas e paz. Porque o Senhor nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Queremos adorar como os pastores, Senhor, que achegando-se até Jesus, glorificaram a Deus por aquilo que ouviram, viram e que lhes fora anunciado. Mas, Senhor, não nos permita de forma alguma que em nossos lábios brote palavras como a de Herodes, dizendo-nos desejosos de adorar ao Senhor, quando na verdade no nosso coração há desejos outros que não a glória do Teu nome. Que adoremos tão somente, Senhor, como os magos, como os anjos e como os pastores, porque toda a honra, toda a glória é devida ao Teu nome. Seja adorado, Senhor. Seja adorado não apenas hoje, mas seja exaltado e glorificado para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. E agora, irmãos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que a graça com paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos vós, irmãos, não apenas hoje, mas para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. Deus seja adorado, Deus seja glorificado. E logo mais, querendo Deus, na quarta-feira, estaremos ainda bendizendo juntos o nome do Senhor. Que o Senhor continue a nos abençoar e que o cuidado, a graça do Senhor também nos alcance. Não nos esquecemos que também no último dia do ano, às 18 horas, nós teremos uma mensagem, uma palavra colocada também nas nossas redes sociais, uma palavra celebrando o ano que se finda, mas também celebrando ao Senhor pelo ano que se aproxima. Um ano de lutas, sim, mas um ano de muitas vitórias, em o nome de Jesus. Celebremos ao Senhor, adoremos o seu nome. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não.
mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo fado me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo fado me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.